Te convido a assistir esse conteúdo até o final e receber essa mensagem que, se for colocada em prática, irá transformar sua vida. O decreto da fé. Pare tudo o que você está fazendo. Preste muita atenção, porque a mensagem contida neste vídeo pode ser literalmente a resposta que você vem pedindo a Deus em suas orações mais silenciosas. Este não é um conteúdo que você encontrou por acaso. Este é um encontro marcado. Agora, eu quero que você me dê um voto de confiança. Onde quer que esteja, peço que feche os seus olhos, respire fundo uma vez, e ao soltar o ar, solte também o peso do mundo que você carrega nos ombros. Respire de novo, e se permita voltar àquele dia. O dia mais difícil da sua vida. O momento em que o chão desapareceu, e você se viu em meio aos escombros, completamente só. Sinta de novo o nó na sua garganta, o ar que parece faltar nos pulmões, a certeza amarga de que tudo, absolutamente tudo, estava lutando contra você. Aquele instante em que a voz do desespero sussurrou no seu ouvido: acabou. Não há mais esperança. Agora permaneça de olhos fechados e imagine. Imagine que nesse exato instante de escuridão total, uma engrenagem cósmica, invisível aos olhos, começou a girar a seu favor. As portas que estavam trancadas com 7 chaves, de repente se destrancam com um clique suave. O telefone toca com a notícia que você julgava impossível. Um nome é lembrado em uma sala de reuniões para uma oportunidade única. E esse nome é o seu. Você não sabe explicar como nem porquê, mas o Criador do Universo decidiu que o seu tempo de sofrimento terminou. E tudo isso começou quando você ativou uma única coisa. O que o pesquisador Napoleon Hill, após dedicar 20 anos a decodificar os segredos das mentes mais poderosas do planeta, chamou de a prática secreta, o elo perdido entre o desejo humano e o poder divino. Exemplo impactante. Pense em Henry Ford. Quando ele declarou que criaria um motor de 8 cilindros em uma única peça, todos os engenheiros disseram ser impossível. Mas Ford não pediu, ele decretou. Repetiu por meses: quero isso feito. Resultado: nasceu o famoso motor V8 que revolucionou a indústria. No vídeo de hoje, eu não vou te dar um conselho. Eu vou te entregar esta chave. E eu te prometo, com toda a convicção da minha alma, se você tiver a coragem de usá-la, Deus não apenas moverá céus e terras, Ele realinhará o tempo e o espaço para colocar a sua bênção em suas mãos. Mas antes que eu te entregue o poder desta chave, preste muita atenção. Nós precisamos entender com clareza porque tudo o que você tentou até hoje falhou. Não foi por falta de esforço. Não foi por falta de fé. E certamente não foi porque Deus te abandonou. A verdade é que você foi ensinado a orar da maneira errada. Você foi ensinado a se comunicar com o Criador a partir de um lugar de falta, de medo e de desespero. Existe um momento na vida de todo ser humano, e talvez seja o seu momento agora, em que nenhum conselho resolve, nenhuma lógica se aplica, e nenhuma oração de súplica parece ser ouvida. É o momento em que você sente que chegou ao fundo do poço. Mas escute com a sua alma, esse fundo do poço não é o fim, é o alicerce sobre o qual Deus constrói os seus maiores milagres. É o ponto exato onde o esforço humano se rende, e a soberania divina começa a agir. Exemplo poderoso: Steve Jobs foi demitido da própria empresa que criou. No fundo do poço, ele não implorou para voltar. Ele decretou que construiria algo ainda maior. Resultado: criou a Pixar e revolucionou a animação, retornando a Apple como visionário que a transformou na empresa mais valiosa do mundo. Foi isso que Napoleon Hill descobriu: os homens e mulheres que realizam o impossível não negociam com o universo. Eles não imploram por uma chance. Eles ativam uma força interior através de uma linguagem diferente, uma linguagem de convicção plena, de certeza silenciosa. E essa linguagem é ativada pela prática que eu vou te revelar agora. Esta é a chave. O segredo que eu chamo de o decreto da fé realizada. Preste muita atenção, porque isso vai mudar a forma como você enxerga a sua fé para sempre. O decreto da fé realizada não é uma oração de pedido, é uma declaração de recebimento. É o ponto de virada onde você para de dizer: Deus, por favor me dê, e começa a afirmar com uma calma inabalável: Deus, obrigado porque já está feito. E por que isso tem o poder de mover céus e terras? Porque não é uma teoria de autoajuda, é a ativação de uma lei divina. O código-fonte do milagre nos foi entregue há mais de 2000 anos, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, e ele diz: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebestes, e tê-lo-eis. Você percebe a ordem revolucionária disso? Primeiro você crê que já recebeu. Você sente no seu ser a realidade da bênção antes de vê-la com seus olhos. E então, e somente então, ela se materializará em sua vida. Você não está testando uma teoria.
Você está se alinhando a um princípio eterno que governa a criação. E entender isso não apenas muda o seu futuro, muda quem você é agora. Agora que você decretou, que você ativou a lei divina, eu preciso que você preste ainda mais atenção. Porque o momento seguinte à oração da fé é o mais perigoso de todos. É aqui que 99% das pessoas falham. É o instante em que o silêncio do céu testa a convicção do seu coração. Sua mente racional, treinada por uma vida inteira de lógica e desconfiança, vai começar a gritar. Ela vai te bombardear com duas perguntas venenosas: como isso vai acontecer? E quando isso vai acontecer? Essa voz da dúvida, da ansiedade, é o inimigo número 1 do seu milagre. Ela tenta te arrastar de volta para o campo da negociação, do medo, da necessidade de controlar o incontrolável. E se você der ouvidos a ela, o decreto que você fez com tanta fé perde a força. A sua frequência cai, e o canal direto com o Criador é interrompido. Então, como você blinda a sua oração? Como você protege a semente que acabou de plantar? Você precisa de um antídoto, uma arma espiritual tão poderosa que ela silencia a dúvida e fortalece a sua fé dia após dia. E essa arma se chama a gratidão estratégica. Preste atenção, não estou falando daquela gratidão mecânica, da boca para fora. Estou falando de uma gratidão que é uma ferramenta de guerra espiritual. Quando a dúvida perguntar como, a sua gratidão responderá: eu não sei como será desta vez, mas eu me lembro de como ele já fez no passado. Quando a ansiedade disser: mas já faz tanto tempo, a sua gratidão responderá: eu me lembro daquela bênção que chegou no minuto exato, nem antes, nem depois. Exemplo transformador: Oprah Winfrey, nascida na pobreza extrema, não pediu para sair da miséria. Ela agradeceu diariamente pelas pequenas vitórias que já tinha. Aos 9 anos, agradecia por ter um par de sapatos. Essa gratidão estratégica a transformou na mulher mais influente da mídia mundial. A gratidão estratégica é o ato consciente de usar as vitórias do passado como combustível para a fé do presente. É o selo que protege a sua oração. E eu quero que você use essa arma hoje. Faça isso como um exercício prático para sua alma. Hoje à noite, antes de dormir, separe apenas 2 minutos. Sente-se em silêncio e force sua mente a se lembrar de 3 coisas que você tem hoje, e que um dia foram apenas um pedido desesperado em uma oração. Pode ser a sua saúde, a vida de alguém que você ama, aquele livramento que você nem sabe como aconteceu. Sinta a emoção de ter recebido aquilo e diga em voz baixa, sentindo cada palavra: obrigado, meu Deus, porque o que eu já tenho em mãos é a prova viva de que o que eu pedi já está a caminho. Escute isso com todo o seu ser. Quem despreza o pouco que já tem se desqualifica para o muito que está por vir. Mas quem honra as provas do passado se torna um imã para os milagres do futuro. Depois de fortalecer sua fé com a gratidão estratégica, você silenciou a voz da dúvida que questionava o passado. Mas agora um novo inimigo, talvez o mais sutil de todos, se levanta: a tirania da sua própria mente tentando controlar o futuro. É a necessidade humana de saber o como, o quando e o por onde. Essa ânsia de traçar o mapa completo do seu milagre é, na verdade, uma forma sofisticada de medo. É você dizendo a Deus: eu confio em ti, mas quero aprovar o plano primeiro. Exemplo marcante: Walt Disney foi rejeitado 302 vezes antes de conseguir financiamento para Disneylândia. Ele não sabia como seria possível, mas manteve a visão clara. Parou de tentar controlar cada detalhe e permitiu que a inspiração o guiasse. Resultado: criou o império do entretenimento mais mágico do mundo. E preste muita atenção, porque isso é crucial. A ansiedade é o ruído que impede que você ouça a voz de Deus. O milagre exige espaço para acontecer, e a sua tentativa de controlar cada detalhe preenche todo o espaço com tensão e medo, sufocando a fé que você acabou de construir. É por isso que o segundo pilar para blindar a sua bênção é o que eu chamo de a entrega inteligente. E escute bem: entregar não é desistir. Entregar não é cruzar os braços e esperar passivamente. A entrega inteligente é um ato de poder. É você dizer com a serenidade de um general que confia no seu rei: Deus, eu já fiz o meu decreto com fé. Minha parte é caminhar com o coração em paz e os olhos abertos. A sua parte, a parte que eu não controlo, é orquestrar o como e o quando. Eu te entrego o resultado, mas continuo firme no meu posto, pronto para agir. Entregar é soltar o controle sobre o resultado, para que você possa ter domínio total sobre a sua paz. Se você entendeu que a sua única tarefa agora é confiar, se você está pronto para tirar o peso do mundo dos seus ombros e deixar Deus ser Deus na sua vida, eu quero que você atente para este entendimento agora. Isso não é para mim, é para você. É a sua alma declarando independência da ansiedade.
É um contrato público de fé. No seu coração, declare agora, em letras maiúsculas para que o universo inteiro ouça a sua decisão, apenas estas duas palavras: eu confio. Ao fazer isso, você não está apenas pensando, você está liberando uma energia poderosa. Você está afirmando que a sua confiança no tempo de Deus é maior do que a sua necessidade de entender tudo. Aquele que precisa controlar se limita ao que a mente humana pode prever. Mas aquele que aprende a confiar abre as portas para soluções que só o poder divino pode criar. Ele te surpreenderá com caminhos que você nunca imaginou, com pessoas que você nunca conheceu, e com uma velocidade que a sua lógica jamais poderia calcular. Mas para isso, você precisa dar a ele o que ele mais precisa para operar: o seu espaço, a sua calma, a sua confiança inabalável. E agora que você silenciou a dúvida com a gratidão e acalmou a ansiedade com a entrega inteligente, preste muita atenção. Porque chegamos ao ponto onde a fé se torna visível. Muitas pessoas, ao ouvirem a palavra entregar, a confundem com desistir ou esperar de braços cruzados. Elas imaginam que a fé é um estado de paralisia, esperando que a bênção caia magicamente do céu. Mas isso é um dos enganos mais perigosos que existem. O Criador do Universo não opera no vácuo da inação. A fé verdadeira é ativa. Ela se move, ela respira. E é aqui que entra o terceiro e último pilar para a manifestação do seu decreto: a ação inspirada. E o que é a ação inspirada? Não é a ação que nasce do desespero, da pressa ou da tentativa de forçar um resultado. A ação desesperada é barulhenta, pesada e carrega a energia da dúvida. A ação inspirada, por outro lado, nasce do silêncio da sua confiança. É um sussurro no seu coração. É aquela ligação que você sente uma paz inexplicável para fazer, mesmo sem saber o porquê. É aquele currículo que você decide enviar, não por obrigação, mas porque sentiu uma certeza calma de que era a hora certa. É a palavra de perdão que brota na sua mente. É o caminho diferente que você decide fazer e que te leva a um encontro inesperado. Exemplo inspirador: Coronel Sanders tinha 62 anos quando foi rejeitado 1009 vezes tentando vender sua receita de frango. Na rejeição 1010, algo mudou. Não foi desespero, foi uma ação inspirada. Ele sentiu que aquela seria diferente. E foi. Nasceu o KFC, um império mundial. A ação inspirada é Deus te usando como um instrumento no tabuleiro da vida. É o Espírito Santo te guiando com uma intuição tão clara que ela se sobrepõe à lógica. Quando você age a partir desse lugar de paz, você não está mais tentando criar o milagre sozinho. Você está se tornando um parceiro de Deus na criação dele. Às vezes, uma única e pequena atitude feita nesse estado de alinhamento é a peça de dominó que faltava para derrubar uma muralha inteira de problemas e liberar uma cascata de bênçãos na sua direção. Porque Deus não precisa que você faça tudo. Ele só precisa que você esteja disposto a dar o próximo passo que ele te mostrar. Ele não te entrega o mapa completo. Ele ilumina apenas o degrau seguinte. E a sua coragem de pisar nesse degrau no escuro, confiando que o chão aparecerá, é a maior demonstração de fé que você pode oferecer. A fé começa na mente, o decreto ativa o espírito, mas é a ação inspirada que convida o milagre a pousar no mundo físico. Você agora entende o ciclo completo. Você decreta com fé, protege com gratidão, se acalma com a entrega e se move com a inspiração. Mas preste muita atenção, porque de nada adianta construir um templo interior pela manhã se você passa o resto do dia permitindo que o mundo vandalize. A verdadeira batalha espiritual não acontece apenas no momento da oração. Ela acontece nas horas seguintes, na fila do banco, na reunião estressante, na conversa difícil. É aí que a sua fé é verdadeiramente testada. Você não perde a sua bênção porque Deus a retirou. Você a perde porque você, sem perceber, muda de frequência. Você ora pedindo paz, e depois passa uma hora assistindo a noticiários que vendem medo. Você pede por prosperidade, e depois entra em uma roda de fofocas no trabalho, se alinhando com a energia da escassez e da crítica. Você pede por direção, e depois mergulha por horas em redes sociais, se comparando e sentindo que sua vida está para trás. Escute com a alma. Sua mente é uma antena sagrada, e o Criador só se comunica na frequência da paz, da confiança e da gratidão. Quando você reclama, julga ou se desespera, você não está sendo punido, você está simplesmente mudando o canal. É como tentar ouvir uma sinfonia com o rádio sintonizado na estática. A sinfonia continua tocando, mas você não pode ouvi-la. Por isso, a sua missão diária mais importante é blindar a sua frequência. Cuide da sua paz como se fosse o bem mais precioso do seu cofre, porque ela é. Nem toda briga merece a sua energia. Nem toda crítica merece uma resposta.
Tem gente que você precisa abençoar de longe. Tem conversa que você precisa abandonar. Aprenda a arte do silêncio seletivo. A sua paz interior é o solo fértil onde o seu milagre vai crescer, e você precisa protegê-la como um guardião implacável. Para isso, comece o seu dia definindo a sua sintonia antes que o mundo faça por você. Antes mesmo de pegar no celular, com a mente ainda limpa, respire fundo e declare: hoje eu sou um imã para a paz de Deus. Hoje nenhuma negatividade externa encontrará espaço dentro de mim. Hoje eu caminho como quem já venceu. Lembre-se sempre disto: Deus não entrega grandes bênçãos em mãos agitadas e corações turbulentos. Ele espera a calma. Ele espera a firmeza. A verdadeira batalha não é para receber o milagre, é para se tornar a pessoa digna e estável o suficiente para mantê-lo. E agora, preste atenção, pois chegamos ao ponto onde todas as peças se encaixam. Você aprendeu a parar de implorar e começar a decretar com a autoridade que Deus te deu. Você descobriu na gratidão estratégica a sua maior arma contra a dúvida. Você encontrou na entrega inteligente a cura para sua ansiedade e a chave para a paz que permite o milagre acontecer. Você entendeu que a fé se move através da ação inspirada, transformando o invisível em passos concretos. E finalmente, você aprendeu a blindar a sua frequência, a proteger o seu santuário interior do ruído do mundo. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você tem em suas mãos o código completo, o ciclo da manifestação divina. Agora, para selar este conhecimento em sua alma, eu te peço uma última vez: respire fundo, feche os seus olhos e silencie o mundo ao seu redor por um instante. Lembre-se daquele seu desejo mais profundo, aquele que te trouxe até aqui. Mas desta vez, não o veja como algo distante. Veja-o como uma realidade presente, pulsando viva aqui e agora. Sinta a emoção da vitória, a gratidão pelo milagre concluído, e com a calma de quem sabe que foi ouvido, repita em seu espírito as palavras que selam a sua aliança com Deus. Eu recebo. Eu confio. Eu agradeço. Agora siga o seu dia com a postura de quem já venceu, com a paz de quem entregou o controle, e com os passos firmes de quem sabe que está sendo guiado. É assim, e somente assim, que o invisível se transforma em realidade em sua vida. Escute isto com todo o seu ser: você não foi criado para viver de migalhas, para uma vida de luta e desespero. Você foi criado à imagem e semelhança do poder que arquitetou as estrelas. A centelha do Criador habita dentro de você. Portanto, não ande mais de cabeça baixa. Não ore mais com a voz de quem duvida. Levante-se por dentro. Caminhe com a certeza serena de quem é amado, guiado e infinitamente poderoso através da fé. O seu futuro não é uma questão de sorte, é uma questão de alinhamento. Vá e manifeste o reino dos céus que já habita, e sempre habitou, dentro de você. Fique em paz. Este é o seu momento. Esta é a sua hora. O decreto está feito. A fé está ativada. O milagre está em movimento. Este é o canal Transforme Agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com a pessoa que você ama e quer vê-la bem. Te desejo paz e prosperidade. Até o próximo vídeo.